Olá, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa apresentação sobre ecologia de população. Então, nós falamos um pouco sobre densidade populacional e agora nós vamos falar sobre os tipos das curvas de crescimento, tá? Vou compartilhar agora o resto da apresentação que eu já disponibilizei para vocês na forma de PDF. Calma aí, que o negócio é meio lento. Como é que vocês vão? Lucas, tudo bem com você? Letícia, Larissa. Disse que deu problema de novo, tentando compartilhar com vocês. Pronto, agora deu certo. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre as curvas, os tipos de curvas de sobrevivência. Por que isso é importante? Porque isso caracteriza como a população está se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, essa curva de sobrevivência expressa a quantidade de indivíduos em uma população que sobrevive ao longo do tempo. Aí nós temos três tipos de curvas de sobrevivência. O tipo 1, em que a mortalidade é maior nas idades avançadas. Então, conforme os indivíduos vão envelhecendo, a morte se concentra mais entre os mais velhos. Então, esse é o 1. O 2, a curva de sobrevivência tipo 2, é que a mortalidade é distribuída equitativamente em todas as idades. Então, vai ser distribuída entre os jovens, os adultos e os velhos, tá certo? Mais ou menos, morre a mesma quantidade em todas as idades. E o tipo 3 é que a mortalidade é maior nos estágios de vida inicial, enquanto é filhotinho, enquanto é pequenininho, tá certo? Então, na idade infantil. Então, aqui nós temos essa curva, a aparência de uma curva de sobrevivência. Aqui nós temos a idade, né? Do jovem até o velho, indivíduo velho. Aí você vai pensar em vários tipos. Você pode pensar em plantas, por exemplo, o milho. Você pode pensar em animais, por exemplo, as tartarugas, o ser humano, certo? Então vamos lá. Aqui é o número de sobreviventes. Quando é jovem, aí nasceu X filhotes. E como é que eles vão se comportar ao longo do tempo? Então, ó, a curva 1, em que a mortalidade se concentra na velhice. Então, na curva do tipo 1, que é essa vermelha, eu nasci X filhotes, eles sobrevivem e eles morrem quando eles estão ficando velhos, tá certo? Quando chega a velhice. A curva 2 é que a, a mortalidade se concentra nas várias etapas da vida. Então, nasceu X filhotes e aí vai morrendo ao longo do tempo, distribuídos equitativamente. E a curva 3 é que a mortalidade maior de filhotes se concentra nessa parte juvenil, nessa etapa juvenil. Nasce X filhotes, está aqui em azul, né? Nasce X filhotes, morre a maioria dos filhotes e os indivíduos mais adultos têm uma certa longevidade. Então, a morte se concentra no tipo 3, se concentra na fase juvenil. Na tipo 1, se concentra na velhice. E o tipo 2, que é essa verde, ela se distribui igualitariamente entre as várias etapas. Então, essas são as curvas de sobrevivência. Então, vamos dar exemplos aqui. Por exemplo, essa daqui, essa vermelha daqui, é o tipo que, ó, a curva de sobrevivência está baixando, então morre muitos na fase juvenil. Uma espécie de planta chamada Espergula venalis. Então, joga-se uma grande quantidade de sementes
poucas germinam e aí vai completar o seu ciclo de vida. Morrer na velhice é característico, por exemplo, da espécie humana. Uma grande quantidade de jovens é, nasce, mas as mortalidades se concentram na velhice. Então, essa aqui é tipo 1. E a tipo 2, que é, é distribuição da mortalidade igualitariamente ao longo da vida, está nessas espécies aqui desse mesmo gênero, ó, Turdus. Eles são, parece ser muito diferente, né? Mas eles são do mesmo gênero e eles se comportam mais ou menos do mesmo jeito. Nasce X quantidades de ovos e eles vão tendo uma mortalidade gradativa. Bem, aí a gente consegue caracterizar dois tipos de estratégias reprodutivas que os seres vivos têm, que são os chamados de estrategistas R e estrategistas K. Quando eu ficar falando, você tenta fazer uma associação com alguma planta ou animal que você conhece. Então, por exemplo, os estrategistas, vou passar para cá. Os estrategistas R, né, são aqueles em que ele tem uma taxa de mortalidade alta, né, uma expectativa de vida curta. Então, eles vivem pouco tempo, né, e a taxa de mortalidade dele é muito alta. Aí você vai pensar, poxa vida, então a espécie vai ser extinta. Ele tem um curto período de vida e a taxa de mortalidade é alta, então vai ser extinta. Mas aí ele tem uma estratégia, ele é estrategista R. Ele vai produzir uma grande quantidade de filhotes ou propágulos. Propágulos é aquelas plantas pequenininhas, tá certo? Então vamos ver aqui. Enquanto que o estrategista K ele tem um tempo de vida longo e uma taxa de mortalidade baixa, mas o número de filhotes dele é pequena, é reduzida. Então, o estrategista K produz menos filhotes, mas ele vive muito. Essa espécie, esses indivíduos vivem por um longo período de tempo. Já os estrategistas R produzem muitos filhotes e morrem todos, têm um curto período de sobrevivência, tá certo? Então, vamos voltar aqui para a tabela. O estrategista R, né? Eles são característicos de climas imprevisível, que pode ser alterado rapidamente. Então, como o clima é imprevisível, você vai ter que produzir o máximo de filhotes para ver quem é que sobrevive, certo? Enquanto que os estrategistas K são mais característicos naquele tipo de ambiente que o clima é mais constante, é mais previsível. Vamos supor, sujeitos a menos tempestade, sujeitos a poucas variações, tá certo? Então, seria o estrategista K, ele é de clima mais contínuo, mais constante, mais menos mutável, né? Agora, o R não, o R é o clima muito alterado. O tempo até a maturação sexual. No estrategista R é curto. Rapidamente, aquele indivíduo entra na sua fase de reprodução sexual. Por quê? Porque também o tempo de vida dele é curto. E o tempo de maturação sexual do estrategista K, ele é longo. Então, pensa assim, um elefante. Qual o tempo de maturação sexual de um elefante? São muitos anos, né? Muitos anos. Então, ele é um estrategista K. Ele produz apenas um filhote por gestação, então produz só um. O tempo de vida dele é longo, né? Então, esses animais grandes, eles vão ter uma. Eles são estrategistas K.
produzem somente um filhote por vez, né? E o tempo de vida dele é longo, ok. E demora até a fase de maturidade sexual. Expectativa de vida, como eu falei, tem um tempo de vida curto no estrategista R e um tempo de vida longo no estrategista K. Você pode pensar, por exemplo, na questão das moscas. Vamos pensar em moscas como os estrategistas R e elefantes como estrategista K, tá certo? Então, por exemplo, você botou o lixo na lixeira, né? Aí você tava com preguiça, não pegou o lixo. Aí veio uma mosca, pousou lá, botou os ovos, cresceu uma larva lá dentro. O ciclo de vida da mosca é muito curto. Rapidamente se transforma de ovo para aquelas larvinhas e de larvinhas para as pequenas moscas. E ela atinge a sua idade reprodutiva muito rápida. E elas também têm um tempo de vida muito curto, né? O número de filhotes dela é muito grande, enquanto que do elefante o número de filhotes é muito pequeno. O número de eventos reprodutivos ao longo da vida, geralmente é só um. Parece que ela só nasceu para reproduzir. Aí ela nasceu, cresceu, reproduziu, colocou os ovos dela, os descendentes dela, atingiu a maturidade sexual, morreu. E o estrategista K, não, ele tem um filhote, uma gestação, depois tem outra gestação, depois tem outra gestação, tudo distribuído ao longo do seu ciclo de vida. Os tamanhos dos filhotes ou dos propagos novamente, referenciando a plantas, eles são pequenos, né? No estrategistas R, então os filhotes são pequenos, a mosca é pequenininha. E no estrategista K, o tamanho do filhote é grande, uma baleia, um elefante, um macaco, geralmente ele só tem um filhote, e esses filhotes são grandes, né? E o cuidado parental. Como é o cuidado parental do estrategista R? Ele geralmente não tem nenhum cuidado parental. Botou os ovos lá e sumiu, desapareceu no mundo. E um elefante, por exemplo, que é um estrategista K, então ele vai cuidar, ele vai dizer, não vá para ali não, viu? Cuidado com o leão, sei o quê. Ele faz todo o ensinamento. Ele tem um cuidado muito intensivo ao longo da criação, do cuidado que ele vai ter para aquele filhote. Então, ele não pega o filhote e o filhote fica ao devo dará, não. Ele faz os ensinamentos que é necessário para aquele filhote sobreviver. E esse filhote, muitas vezes, ele é dependente dos pais. Então, a gente tem como isso, por exemplo, o exemplo dos mamíferos e das aves, né? Tem também os crocodilianos, que tem muito cuidado, tem cuidado parental, né? Então, mamíferos, ele vai ter um cuidado parental muito grande, vai ter que amamentar seu filhote até ele poder se virar sozinho. Vai fazer todos os ensinamentos dele, vai ter toda aquela questão que vocês vão estudar lá na disciplina de comportamento animal, né? Já o cuidado parental de uma mosca botou os ovos lá, se vira, alguém tirou a lixeira do lugar, morreu todo mundo, e pronto, né? Não existe cuidado parental. Aí aqui nós temos algumas para vocês visualizarem quem seria o estrategista R e K, né? O R é aquele que se reproduz, ciclo de vida curto, e produz muitos descendentes. E o K, ciclo de vida longo, produz poucos descendentes. Então aqui tem o trigo e o mogno. Então o trigo, ciclo de vida curto, produz muitos descendentes. E o mogno, ciclo de vida longo, produz poucos descendentes. Aí aqui nós temos, o R, salmão, produz muitos descendentes. Já viram os filmes, né? A única, como se fosse a única objetivo do salmão é reproduzir. Então, quando ele reproduz, quando ele joga seus filhotes lá no rio que ele nasceu, não é? Ele volta para o mesmo rio que ele nasceu, ele lança lá seus espermatozoides, seus ovos, e faz assim essa fecundação externa, ele começa a morrer.
começa seu corpo a deteriorar. Então, a única função dele é reprodutiva. Ele é um estrategista R. E o gupi, que é aquele peixe do aquário, ele é um estrategista K. Ele produz filhotes ao longo do seu ciclo de vida. E não são muitos em comparação, por exemplo, com o salmão. Bem, então, as estratégias K e R, né? Com relação às estrategistas R, a população aumenta rapidamente aproximando-se da curva exponencial de crescimento, ou seja, essa curva assim, né? A população está assim, e depois ela rapidamente faz assim, e suas populações aumentam em número após algum tipo de distúrbio ou são ditas oportunistas, né? Então, elas são espécies oportunistas. E a K, elefante, né? Sobrevive onde há intensa competição pelos recursos, né? As populações geralmente são agregadas e passam a maior parte do tempo na fase K, né? Que é a fase do suporte do ambiente. E geralmente cresce contra os limites dos recursos ambientais. Aí depois a gente vai ver isso aqui sobre essas questões de atingir o suporte e tal. Espécies R estrategistas geralmente possuem uma prole numerosa e de pequeno porte e têm menor cuidado parental. E o contrário é uma espécie estrategistas K. Geralmente, as plantas R são as gramíneas, os cereais, as plantas anuais, né? Que tem um ciclo de vida anual de 1 ano, ou bianual, que tem um ciclo de vida de 2 anos. E as plantas K são as plantas perenes. Perenes quer dizer permanentes, né? Incluindo as árvores. Aí nós temos aqui o tempo de vida das bactérias. Bactérias são estrategistas R ou K? R, né? R. Então, aqui nós temos a taxa de crescimento. Para ter bactérias, eu preciso da bactéria macho e da bactéria fêmea? Não, porque as bactérias elas fazem reprodução assexuada. Então, se por exemplo, as bactérias, aqui tem uma bactéria, ó, tem no tempo de 0 minutos, ó, 0 minutos, eu tenho uma bactéria e eu anulo a mortalidade dessa bactéria. O que vai acontecer com essa bactéria? Eu tinha uma bactéria, ela faz reprodução assexuada, né, que a gente chama de divisão binária, cisparidade, e aí ela vai reproduzir. Aí aqui, ó, uns 20 minutos depois, ela já tem 2 bactérias. 40 minutos depois, ela tem 4 bactérias. 60 minutos depois, ela tem 8 bactérias. 80 minutos depois, ela tem 16 bactérias. Eu disse, é pouquinho. 100 minutos depois, ela tem 32 bactérias. Então, ela dobra o seu tamanho a cada 20 minutos. Tá vendo que ele está dobrando? Então, aqui, ó, ele vai dobrando. Quando chegou no final de 12 horas, né? No final de 12 horas, eu tinha quanto? Eu tinha, aqui é milhão. 62 bilhões de bactérias, porque ela dobra o seu número. É um crescimento exponencial, tá certo? Isso aqui é tomando-se como em conta que se as bactérias, elas têm um tempo de vida, vamos dizer, elas não morressem, né? Não existisse nenhuma resistência do meio, né? Se não existisse nenhuma resistência do meio. Então, um vírus tipo bacteriófago, o que é um vírus bacteriófago? Ó, fago, come o quê? Bactéria. Então, esse vírus bacteriófago se alimenta de bactérias, ele se reproduz na bactéria. Então, ele é um estrategistas R. O número de indivíduos por indivíduos dia dá 700. Então, ele vai duplicar o seu
número de indivíduos em 3 minutos e 3 segundos. Então, o vírus, esse bacteriófago T, ele tem a capacidade de duplicar o seu tempo, a sua população em 3 minutos. Aqui, a bactéria E. coli, que é uma que provoca dor de barriga, ela tem o tempo de vida que ela duplica a sua população em 17 minutos. O protozoário chamado paramécio, de vida livre, ele tem um tempo de vida dele que ele duplica a sua população de 10,5 horas. E por aí vai. A hidra, que é o besouro, o rato. Então, o rato, por exemplo, duplica a sua população em 47 dias, né? 47 dias. A vaca duplica a sua população em quanto? Em 2 anos. Uma planta de mangue, ele duplica a sua população a cada 5 anos, 3 anos e meio, desculpa, 3 anos e meio. E a faia é uma planta de clima temperado. É uma planta daquelas dali que você vê as folhinhas caindo do outono e tal. Ela duplica a sua população em 25 anos. Aí, se vocês olharem esses seres aqui, você diz assim, qual é dessas espécies que corre mais risco? São aquelas que demoram mais para duplicar o seu tempo de a sua população, não é? Então, se acontecer algum episódio extremo e que matar, destruir, causar uma grande mortalidade nos seus indivíduos, ela vai ter problemas para se desenvolver. Então, naturalmente, esse número aqui do R, aqui, ele começa alto, né? E ele vai diminuindo cada vez mais. Então, essas aqui iniciais são as espécies estrategistas R, né? Essas aqui mais de baixo são as estrategistas K. Quanto mais se ficar distante do número 1. Então, por exemplo, o elefante, ele aos 30 anos, ele começa a se reproduzir. Então, ele tem uma maturidade sexual longa, né? Então, ele é um estrategista K. E ele vai se reproduzindo continuamente. Ele vai tendo vários ciclos reprodutivos. Não é como o salmão, que só se reproduz uma vez. Aí ele vai se reproduzindo até completar os 90 anos. E ele vive 100 anos. E ele só deixa 6 filhotes ao longo da sua vida. Então, se não houver nenhuma morte entre os elefantes, em 750 anos, se não morrer, o que não acontece, né? Porque eles têm doenças, que tem velhice, tem etc, tem várias coisas. Isso aqui é uma hipótese, viu, gente? Isso aqui não existe, não. Isso aqui é só um treino mental. Em 750 anos, haveria aproximadamente 19 milhões de descendentes de um único casal. Então, 750 anos, quase um século, teria 19 milhões de elefantes, que, para você pensar que a população de São Paulo é de 10 milhões de habitantes, aí se bota 2 São Paulos, seria mais ou menos a quantidade de elefantes que teria no planeta se nenhum morresse, conseguisse viver até 750 anos, viu, gente? Agora, das bactérias, rapidamente elas tomariam o planeta. Então, muito obrigada. Essa é a segunda parte daquele primeiro slide de ecologia de população.